A Redditor entregou um salto de quase 40% no lucro e receita bilionária no quarto trimestre. Mas logo após o balanço, as ações desabaram mais de 7%. O que deu errado? Por trás do aparente sucesso, o mercado enxergou uma compressão nas margens hospitalares, custos médicos muito acima do esperado e métricas ajustadas que frustraram as expectativas. Será que o hype acabou ou a tese de longo prazo da maior rede de saúde do Brasil acabou de abrir uma oportunidade de compra? Vem comigo entender o que realmente aconteceu com a Redditor. Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos resultados da Redditor, um balanço que, olha, deu o que falar no mercado. Números que pareciam ótimos à primeira vista, mas que acabaram trazendo algumas surpresas e dividindo opiniões. Vamos entender o que aconteceu? Pois é, imagina só a cena. A manchete estampava um lucro quase 40% maior que no ano anterior. Incrível, né? Só que em vez de festa, o que a gente viu foi o mercado reagindo super mal, com as ações caindo forte. Uma baita contradição. Então, a grande pergunta é essa. O que foi que o mercado enxergou que não estava tão óbvio assim? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Vamos mergulhar nos números para entender o lado bom, o que acendeu o sinal de alerta e, claro, o que esperar da companhia daqui para frente. Bom, para começar, vamos fazer justiça. Quando a gente olha a foto do ano, o panorama geral, a comparação anual, mostra uma força operacional impressionante. Os números são fortes, não tem como negar. Olha só isso. A receita líquida bateu os 14,6 bilhões de reais. É um salto de quase 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso mostra, sem dúvida nenhuma, que o negócio continua crescendo e crescendo bastante. E aqui tem um ponto bem interessante, que é a forte alavancagem operacional. O EBITDA, que é aquela medida da capacidade de gerar caixa da empresa. Sabe, ele simplesmente disparou. Quase 39% de alta, chegando na casa dos 2,8 bilhões de reais. É um número e tanto. E claro, né? Com tudo isso acontecendo na operação, o resultado final, o lucro, veio junto. O lucro líquido reportado passou de 1,2 bilhão de reais. Um avanço que inclusive veio um pouquinho acima do que o pessoal do mercado estava esperando. E esse gráfico aqui ajuda a gente a visualizar bem o tamanho desse salto. Estamos falando de sair de uns 2 bilhões para 2,8 bilhões de reais no EBITDA em apenas um ano. Essa, pessoal, foi a parte bonita da história. Foi isso que gerou as manchetes positivas. E não são só números soltos, não. Quando a gente olha por dentro, a operação estava rodando direitinho, a ocupação dos hospitais continuou lá em cima, em patamares bem altos, a Sul América, que foi uma aquisição gigante, já mostrando melhora nos seus indicadores, e a área de oncologia, que é super estratégica, continuou voando. Ok, se a foto anual é tão boa, de onde veio todo aquele pessimismo? Pois é, como diz o ditado, o diabo mora nos detalhes. E nesse caso, o detalhe principal foi olhar não para o ano passado, mas para o trimestre imediatamente anterior. O primeiro ponto de atenção está aqui. Existe uma diferença entre os números reportados, esses que a gente acabou de ver, e os ajustados, que é a conta que os analistas do mercado olham com uma lupa. E quando se olha para essa conta ajustada, o resultado não foi bom. Ficou bem abaixo do que se esperava. E aí veio o segundo golpe, que talvez tenha sido até mais forte. Acontece que o terceiro trimestre de 2025 tinha sido espetacular, fora da curva. As expectativas, claro, estavam lá no teto. E o que aconteceu no quarto tri? Uma queda forte. EBITDA, margem, lucro, tudo encolheu bastante. Foi como um balde de água fria. E essa queda não veio do nada. A gente está falando de pressões bem reais. Primeiro, os custos com materiais e remédios vieram mais altos do que se previa. Segundo, as despesas financeiras com juros deram um pulo enorme. E para completar, a dívida da empresa, a alavancagem, deu uma subidinha de um trimestre para o outro. Beleza. Com esse cenário todo na mesa, a pergunta que fica é: e agora? O que esperar da Redditor daqui para frente? Olha, no curto prazo, a gente deve continuar vendo as ações balançando um pouco. É normal, enquanto os analistas refazem suas contas. Já no médio prazo, o nome do jogo vai ser execução. Foco total em controlar custos, melhorar as margens e reduzir a dívida. E claro, no longo prazo, a grande história de consolidação e integração vertical, essa continua de pé. E esse ponto é super importante, porque apesar desse soluço, desse barulho todo no curto prazo, a tese de investimento, o motivo estrutural para se olhar para a empresa, continua intacta. E vamos combinar, as vantagens competitivas da Redditor são gigantescas. É a líder absoluta na consolidação de hospitais no país. A escala que eles têm é incomparável. E a empresa está posicionada de uma forma única para se beneficiar das tendências de longo prazo na saúde, como o envelhecimento da população. É um verdadeiro gigante. Então, para a gente amarrar tudo, o recado no mercado não foi que a empresa quebrou ou que a tese de investimento acabou. Foi uma mudança de foco.
A narrativa deixou de ser só sobre crescimento espetacular e passou a ser sobre a necessidade de uma execução impecável. É essa nova cobrança por disciplina que o mercado vai ficar de olho a partir de agora. É isso, pessoal. Essa foi a nossa análise dos resultados da Redditor. Espero que tenha ajudado a clarear o cenário. E para continuar acompanhando outros conteúdos e análises como essa, não deixe de se inscrever aqui no canal do Você Especialista. Só um lembrete importante, tá? Todo o conteúdo que a gente apresentou aqui tem um caráter puramente informativo e educacional. Não é de forma alguma uma recomendação de investimento.